Deus. E eu fui para a oração, e quando eu voltei, estava tudo em paz, irmão. Para a honra e a glória do Senhor Jesus, estava tudo em paz. Eu creio que foi Deus mesmo que operou aqui nesse lugar. Irmãos, é por isso que eu digo que nós temos que clamar ao Senhor, não somente na hora da angústia, não somente na hora das aflições, mas está sempre clamando, buscando o Senhor, porque é Ele o nosso socorro, né? É Ele que nos livra, nos guarda, nos protege, é Ele que supera as nossas necessidades, né? Somente o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Pode orar, irmão. Irmão, vamos ficar de pé para receber o servo do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Soberano Deus, maravilhoso Pai, Deus de glória e poder. Senhor, nesta noite, Pai, aqui está o teu povo, Senhor, aqui está a tua igreja, Senhor. Vem falar conosco, Senhor, através da tua palavra, usa o teu servo, Senhor. Que ele venha ser boca de Deus nesta terra, Pai, para falar conosco. Aonde o áudio chegar, Senhor, nesta palavra, que corações venham ser, Senhor, impactados pela tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Venha abençoar cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs. Venha em busca de uma vitória, de uma causa na justiça. Aquele que vem triste, vem oprimido. Senhor, faz uma transformação, Pai, nesta noite, que nós venhamos sair daqui, Senhor, diferente, não da forma que chegamos, Pai. Abençoa o teu servo, usa ele, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, o teu servo, pastor Daniel, em nome de Jesus. Receba o servo do Senhor, palmas para Jesus, igreja. Salve a todos na paz de Cristo, amém? Amém, queridos? Deus abençoe. Pega a Bíblia, por favor. Deus abençoe os nossos irmãos do nosso canal no YouTube Palavras de Vida, da nossa página Jesus Fonte de Vida. Céus abertos sobre a vossa vida. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, verso 30. Hoje nós vamos pregar sobre uma pergunta. Atos 16, verso de número 30. Quem achou o texto sagrado, diga amém. Atos 16, verso 30, diz assim, ó. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? Somente até aí, Deus, eu quero te agradecer, Pai Santo e Eterno, pela imensa oportunidade de estar aqui mais uma vez na tua casa, para te louvar, te exaltar, na beleza da tua santidade. Fala comigo, fala com as minhas irmãs, fala com os meus irmãos, fala conosco, segundo o teu querer, meu Pai, segundo a tua vontade, em nome de Jesus, amém. Podemos assentar e aplaudir o Senhor por tudo. Queridos, a doutrina da salvação é uma doutrina que tem que ser pregada com frequência nos púlpitos das nossas igrejas. Se tem uma coisa que tem que ser falada dioturnamente, é sobre a salvação. Porque a gente pode ter diversas dúvidas, a gente pode ter muitas dúvidas, mas se tem uma dúvida que você não pode ter, é concernente à sua salvação. Eu não posso ter dúvida da minha salvação. Você não pode ter dúvida da sua salvação, porque se você tiver dúvida da sua salvação, alguma coisa tem errado. Alguma coisa tem errado. Geralmente quem tem dúvida da salvação, já vi pessoas falando sobre isso: eu não posso morrer assim, eu não posso morrer agora, eu tenho que me consertar primeiro. É pessoas que não têm convicção da sua salvação. Porque se eu estou servindo a Deus com interesse de coração, com sinceridade na minha alma, eu estou me esforçando, eu estou dando o meu melhor, eu estou honrando a Ele, eu estou honrando a palavra, eu estou deixando Cristo viver em mim, eu não posso ter dúvida da minha salvação. O episódio que aconteceu da seguinte forma: Paulo e Silas, eles foram presos. Por que eles foram presos? Porque
eles exorcizaram o espírito maligno que oprimia a vida de uma jovem que tinha o poder de adivinhar a vida das pessoas. Paulo e Silas, cheios do Espírito Santo, da graça, porque o crente que é cheio do Espírito Santo, ele tem, diga comigo, discernimento. Eu vou pregar depois aqui sobre características de um crente que é cheio do Espírito Santo. Uma coisa é eu estar emocionado, e outra coisa é eu ser cheio do Espírito Santo. Tá? Crente cheio do Espírito Santo, ele tem discernimento. Paulo e Silas, eles estavam cheios do Espírito Santo. E eles perceberam o espírito maligno na vida daquela jovem. Paulo estava esperando só a hora certa. Porque até para nós tomar determinadas atitudes que são boas, que são benéficas, nós temos que esperar a hora certa. Você sabia disso? Se você não sabia, está sabendo hoje. Por isso que o crente ele tem que saber gerenciar as suas emoções. Porque muitas vezes Deus quer que a gente faça alguma coisa boa. Só que você tem que saber o tempo certo. O tempo certo você tem que saber. Porque senão você vai acabar arranjando problema. Aí você vai ficar com aquele ponto de interrogação na mente. Poxa vida, eu não estava fazendo a coisa certa? Estava fazendo a coisa certa. A pergunta que você tem que fazer a você mesmo é: era a hora? Era o tempo? Quer ver um exemplo disso? Está acontecendo aqui uma briga. Certo que o exemplo que eu vou dar aqui é um tanto grosseiro. Está acontecendo uma briga de faca aqui entre dois homens. Os caras estão lá se esfaqueando. Eu vou me meter no meio deles para pregar a palavra? Eu vou lá pregar a palavra, porque senão algum deles vai morrer ali sem confessar o Senhor. Faz sentido isso? Eu conheço um irmão que ele gostava, eu não sei se ele gostava muito de evangelizar, de pregar. É bom evangelizar? É ou não é? É. Para crente que é cheio do Espírito Santo é bom. Para crente que não é e que só pensa em si mesmo, aí dispensa os comentários. Esse irmão gostava muito de evangelizar. Só que ele não sabia discernir o tempo certo, a hora exata, o local certo, para poder pregar a palavra. Ele estava tão emotivo, tão cheio de vontade, que um dia de domingo de manhã ele foi pregar na porta de uma igreja católica, numa missa. E ainda pregou atacando as imagens. Se ele não corre para 200, ele ia errar sozinho, irmão. A carreira foi feia, ele correndo e o católico atrás. Peia para 200, irmão Deus, ele ia errar sozinho. Apanhar mais do que galinha para perder o show. É certo pregar a palavra, é ou não é? Ele estava fazendo a coisa certa, estava ou não estava? A hora era propícia? Não. Ele tinha que usar uma estratégia que Deus nos deu a capacidade de nós raciocinar. Nós somos seres, diga comigo, eu sou um ser inteligente. Nós somos inteligentes. Então nós temos que raciocinar. Perceba que aqui Paulo, ele não expulsa no primeiro dia, ele fica observando. Mas ele já estava ali percebendo que aquela ação era uma ação demoníaca, uma ação diabólica. Mesmo assim, depois do tempo passado que Paulo age, acontece uma represália, porque Deus tinha ali um propósito através da dor, do sofrimento dos seus servos. Deus levou Paulo e Silas, presta atenção, para dentro de um presídio para salvar o carcereiro.
É por isso, irmão, que tem situações que acontecem na vida do crente. Não adianta você questionar não, irmão. Não adianta você questionar não. Deus faz 2 homens apanhar, nus, despido, em praça pública, como 2 malfeitores, tem as vestes rasgadas, depois são amarrados como 2 animais, lançados no cárcere interior, que era subterrâneo, para que Deus agisse através da adoração de Paulo e Silas. Outro dia nós podemos falar sobre esta mensagem. O foco hoje é salvação. Eles adoram, próximo da meia-noite. Deus faz com que aconteça um terremoto. Todas as portas dos cárceres se abrem. O carcereiro entra em desespero, pega a espada e ele vai se matar, porque ali era vida por vida. Se ele deixasse os presos escapar, ele pagaria com a sua própria vida. Ele já está de mão a espada, quer se matar. Paulo grita de dentro da cela e diz: ei, não faça tal coisa a você mesmo, porque todos nós estamos aqui. E ele, pedindo luz, saltou para dentro e ele faz a pergunta que é subalterno ao tema que nós pregaremos hoje. Senhores, o que eu hei de fazer para me salvar? Irmão, diante de tantas religiões, diante de tantas denominações, um prega uma coisa aqui, outro prega uma coisa acolá, um diz que não pode fazer isso, outro diz que pode, um diz: venha para cá, que você vai ser salvo só aqui. Outros não. Eu já quero deixar bem claro aqui, nessa mensagem que eu vou pregar hoje sobre a soteriologia, que é a doutrina da salvação, um grande erro, e fuja desses locais. Local que chamam você e diz: ei, vem para cá que só tem salvação aqui. Deus não deu o monopólio da salvação a ninguém. Nenhum líder religioso tem o monopólio da salvação. Nenhum. Ele não delegou a nenhum mero mortal o monopólio da salvação. O que acontece é que muitas pessoas, elas são massas de manobra, ou não pensam ou tem preguiça de pensar, ou não lê a Bíblia ou não lê de cabeça para baixo, e muitas vezes engole esses argumentos superficiais. Queridos, se nós lermos a Bíblia, se nós lermos a Bíblia da forma devida, nós entenderemos o que de fato vai nos salvar. O que vai te salvar e o que vai te condenar. Você tem que ter essa consciência e essa convicção. Você tem que saber o que é que te salva e o que é que te condena. E como é que eu vou saber disso? Lendo a Bíblia. Esse homem, ele não tinha conhecimento, por isso que ele perguntou a esses 2 arautos: o que é que eu tenho que fazer para me salvar? A primeira grande verdade que eu quero falar aqui nessa noite, que você tem que guardar no seu coração, na sua mente, para você ensinar para outras pessoas, diga comigo: primeiro. Não, diga primeiro. Não está muito fraco, diga primeiro. A salvação é de graça. Efésios capítulo 2, versículo 8. A salvação não é mérito humano. Não é. Não é. Nós não adentraremos as mansões celestiais fiados na nossa própria justiça, que para Deus não passa de trapos de imundícia. A salvação não é mérito humano. E a palavra no
Paulo, ele escreve ali, em Efésios 2,8, é charisma, que significa favor. Diga comigo, favor. Não, diga favor. Que meridonde. Diga favor imerecido. É favor imerecido. Graça. Por isso que está dizendo, graça, favor imerecido. Não é mérito nosso, irmão. É mediante a fé. Por isso que Paulo e Silas disse para o homem: crê. Crê. É o pilar central da salvação. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. É o pilar central. A prova é que quando Paulo está escrevendo a carta magna na igreja que está em Roma, capítulo 10, versículo 9, ele vai dizer: a saber, que se com tua boca tu confessares o Senhor Jesus Cristo, e no teu coração tu crê, tu crê. Olha aí, ó, tu crê para salvação. Eu estou te passando aqui verdades bíblicas, para que ninguém venha embaraçar a tua mente. Você aprendeu que a salvação ela é de graça, não é mérito nosso. Não é mérito nosso. É não. Não, eu vou ser salvo porque eu visto 5 camisas. Ai não, não falo isso não. Não, eu vou ser salvo só porque eu ando de calça direto. É não. É não. É não. A salvação não é mérito nosso. Nós não somos meritocratas. Salvação é o mérito divino. Divino. Ele só quer que primordialmente nós creia. Irmãos, esse pilar da fé é tão profundo e tão importante que o escritor dos Hebreus, ele vai falar no capítulo 11, versículo 6, as seguintes palavras: que aquele que se aproxima de Deus, ele tem que primeiro crer que ele vamos ler a Bíblia. Nós temos que crer que ele existe. Esse pilar é o pilar principal. Crendo no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua. Então, se eu se aproximo de Deus, primordialmente eu tenho que crer que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Glória a Deus. Glória a Deus. Quer que eu prove mais que aqui é um dos pilares centrais da fé? Um versículo que é o coração evangelístico da Bíblia. Qual é o versículo que é o coração evangelístico da Bíblia? Que eu preguei aqui esse dia, eu falei sobre ele. O versículo que é o coração evangelístico da Bíblia. Deus amou o mundo de tal maneira. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, encerrou o assunto, irmão. É Bíblia. É Bíblia, não é história de carochinha. Não é fábula de homem, não é invenção. Creia, para que todo aquele que nele crê. É um dos pilares centrais. Muitas vezes, irmãos, torna-se difícil nós ganhar almas
Porque nós dificultamos demais. Tem 2 erros que nós não podemos cometer. Quantos erros? Nós que pregamos a palavra, nós que anunciamos o Evangelho de Cristo para que as almas sejam salvas. 2 grandes erros que nós não podemos cometer. Primeiro, eu não posso acrescentar, irmão. Não posso. Porque maldito é quem acrescenta e maldito é quem diminui. Maldito é quem acrescenta e maldito é quem tira. Eu tenho que falar o que está aqui. Eu tenho que pregar o que está aqui. Pasme vocês, irmãos, já vi pessoas em culto campal pregando mensagem para a pessoa se salvar, pregando contra batom, contra brinco. Aí você fica sobremaneira assustado, irmão. Eu olhei assim para a pessoa pregando, eu disse: Jesus, Jesus e Jesus. Aí você percebe, irmãos, que a pessoa não tem um pingo de conhecimento bíblico nem capacidade de evangelizar. Como é que eu vou pregar no culto campal uma mensagem de salvação? Para Deus salvar almas, para Deus salvar vidas. E a minha mensagem de salvação é pregando para que as pessoas sejam salvas, não usar um brinco, não passar batom, não pintar cabelo. Isso é mensagem evangelística. Aí torna-se complicado muitas vezes as pessoas elas serem alcançadas pela salvação, porque nós temos que pregar Jesus Cristo e a este ressuscitado. Nós temos que pregar Jesus Cristo e a este ressuscitado. Quem vai fazer a obra na vida da pessoa é o Espírito Santo. Quem vai fazer a obra na vida da pessoa é o Espírito Santo. Imagine se Paulo e Silas olhassem para o carcereiro na hora que ele perguntou: senhores, o que é que eu tenho que fazer para mim ser salvo? Olha, peraí, tu não pode assistir jogo de futebol, tu não pode usar uma bermuda. E fosse passar relação com o homem ia desistir. Você vê a incoerência nas palavras. A incoerência, é aquilo que eu falei aqui no começo, irmão. Tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo. E quem vai fazer a obra na vida da pessoa é o Espírito Santo de Deus. O que nós temos que passar para as pessoas é o tema central da Bíblia Sagrada, que é Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Para que eles creiam, para que eles acreditem, para que eles confessem o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todavia, eu como um salvo, você como uma salva na pessoa bendita de Cristo Jesus, você tem que ter conhecimento do que te salva e do que te condena. Eu tenho que ter conhecimento do que me salva e do que me condena. Você tem que ter conhecimento do que te salva e do que te condena. Já falamos aqui a princípio que a salvação não é mérito nosso. Não é mérito nosso. Levantou a mão para o céu, confessou o Senhor Jesus Cristo de todo o coração. Estou falando confissão verdadeira. Porque quando uma pessoa entrega verdadeiramente a vida ao Senhor, há uma mudança, sim ou não? Sim ou não? Há uma mudança na vida da pessoa, e a mudança é de dentro para fora. Eu não acredito em mudanças superficiais, que a pessoa muda por fora e por dentro continua o mesmo sepulcro caiado. Isso não é convenção. Ela está convencida e não convertida. Mudou o frasco, a essência continua a mesma, podre, exalando podridão. Isso não é conversão.
Por isso que você tem que ter convicção da sua salvação. Se nós queremos ter um amplo conhecimento do que é necessário nós fazer para nos salvar, irmãos, eu já preguei já no estudo sobre o sermão do monte. É só nós ter conhecimento dos ensinamentos de Cristo. Mateus, você vai ler Mateus, do capítulo 1 ao versículo 7, começa no capítulo 5, que é o sermão da montanha. Irmãos, são riquíssimos os ensinamentos de Cristo no sermão da montanha. Riquíssimos. Quanto mais eu leio, mais eu aprendo. Eu faço que nem um papagaio. Eu comecei a pregar, irmão, meio que o Satanás já se levantou. Por isso que você tem que procurar ter o conhecimento profundo da palavra. O sermão da montanha é enriquecedor. Alguém já leu já na íntegra do capítulo 5 ao capítulo 7? Jesus, ele ensina com profundidade. O homem que mais falou sobre o inferno, irmãos, foi Jesus. O pregador que mais falou sobre o inferno foi Jesus. Você sabia disso? Ele foi o pregador que mais falou sobre a existência do inferno. Então, se nós queremos saber o que é que nos salva e o que é que nos condena, vamos atentar para as palavras de Cristo. Vamos atentar para as palavras de Cristo. Aí nós não vamos ser da turma das Marias mais com as outras. Não. Nós vamos ser crentes fundamentados e alicerçados na palavra. E nós vamos ter consciência do que é que nos salva e do que é que nos condena. Eu pastorei uma determinada igreja que um tempo surgiu uma equipe lá, tinha bem uns 10 na seita já. Eles condenavam tudo. Foi o tempo que eu mais recebi reclamação dos irmãos, que chegavam para mim e diziam: pastor, pelo amor de Deus, agora eu vou para o inferno. Eu disse: o que foi, irmão? Não, porque o fulano tal disse que eu não posso usar a piranha, né? Essas piranhas que prendem o cabelo. Aí disse que era o dente do Satanás. Irmão, era cada coisa. Aí eu dizia para os irmãos que não podia ter essas camisa de meio, igual essa camisa que esse varão está usando aí. Isso daí já estava mais que condenado lá na seita deles. Podia não, mano. Podia não. Mais que condenado. Isso aí tem que usar meia, né, cara? É. As irmãs que essas camisas também aí já tinham sido reprovadas para tempo. Causou um alvoroço grande, irmão. Tive que punir uns poucos. Por causa disso. Porque colocaram na cabeça de algumas pessoas lá e conseguiram enganar alguns, viu? Conseguiu enganar alguns. Colocando na cabeça dos irmãos que não fizesse isso, não ia se salvar. Você percebe, irmãos, que há muitas pessoas, e eu me assombrava que crente com 30 anos, irmão, 30 anos de fé, ficava apavorado. Ficava apavorado. 30 anos de fé, eles vinham e metiam terror. Até nos louvor que as irmãs louvavam, eles implicavam. Por isso que o crente, ele tem que ter certeza da salvação, clareza da salvação, conhecimento bíblico do que salva e do que condena. Porque se tu tem conhecimento bíblico, por que eles nunca chegaram para mim para condenar as minhas camisas? Condenavam também quem vestia calça jeans. Condenava. As irmãs não podiam nem triscar no cabelo. Triscar já era, já estava mais que condenado.
Foi um pavor grande. Agora, só procurava os crentes superficiais que não gostavam de ler Bíblia. Porque tem crente que a fé dele é fundamentada em opinião. Irmão, não seja um crente que a sua fé seja fundamentada em opinião, em achismo. Seja um crente que a sua fé seja fundamentada, basada, alicerçada nos princípios da palavra de Deus. Aí sim você vai ter a consciência, o conhecimento e a convicção da sua salvação, respaldado nos primórdios da palavra. Palavra! Vamos anunciar a esse povo a mensagem da vida eterna. Vamos abrir os olhos dos cegos, destapar os ouvidos dos surdos. E se nós puder livrar aqueles que estão caminhando em direção ao abismo, nós vamos fazer a nossa parte e vamos livrar. Agora, se a pessoa não quiser, é evidente que vamos ter que respeitar a decisão dela. Vamos ter que respeitar a decisão dela. No nome do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, vamos ter mais conhecimento da palavra do Senhor e ter mais conhecimento da nossa salvação, para que a gente possa falar dela com propriedade, com conhecimento e com convicção, com certeza, tá? Que o nome do Senhor vai ser glorificado na nossa vida. O nome do Todo-Poderoso, ele vai ser glorificado. Jesus Cristo é aquele que morreu por mim, por você, por todos nós na cruz do Calvário, e é aquele que te salva, me salva, nos livra, nos condena, que tem o poder de nos salvar e de nos condenar. A ele compete a esse poder. E nós, como os servos dele, filhos dele, nós temos que ter essa consciência e essa convicção. O que é que eu tenho que fazer para me salvar? Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Eu já vou encerrar. Jesus envia os discípulos para pregar a palavra, e ele vai dizer para os discípulos: olha, portanto, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Pedro está pregando no dia que ele trouxe aquela mensagem forte, rebatendo o Sinédrio. Ele disse em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, que não há outro nome dado nos céus e na terra pelo qual nós devemos ser salvos, somente pelo nome de Jesus de Nazaré nós podemos obter a nossa salvação. Então creia na pessoa bendita de Jesus Cristo, pratique a sua fé, sirva a Deus com excelência, porque Jesus falou que o jugo dele, ele é suave. O jugo dele é suave. Então, se alguém quiser colocar um jugo pesado nas suas costas, não é o jugo de Jesus. É não. Porque o jugo dele é suave. É suave. Os fariseus, eles, para dificultar mais a salvação das pessoas, eles criaram 613 dogmas. Quantos? 613 dogmas. E colocaram nas costas das pessoas, para que elas cumprissem aquilo, dificultando assim a salvação delas. Por isso que Jesus, lá em Mateus capítulo 23, vai dizer assim: escribas e fariseus hipócritas, vocês se colocam no meio da porta dos céus, e vocês nem entram, nem deixam os outros entrar.
Escribas e fariseus hipócritas, vocês colocam fardos pesados nos ombros das pessoas que vocês não querem remover nem com o dedo. Ou seja, os dogmas que eles criaram, os preceitos que eles criaram, eles não obedeciam. Era só para dificultar a vida das pessoas. Só para dificultar. Mas eles mesmos não obedeciam os dogmas que eles mesmos criaram. Então tenha ciência e convicção que a salvação, ela é nos dada gratuitamente. É só nós continuar servindo esse Deus, perseverando, adorando e glorificando, que com certeza, pela bondade e a misericórdia do Senhor, nós obteremos a nossa salvação. Quem quer ir para o céu, diga glória a Deus. Quem quer ir para o céu, diga aleluia. Não diga mais forte, aleluia. É só você ser fiel, meu irmão. É só você permanecer adorando. É só você permanecer glorificando. Se aparecer alguém aí para querer embaraçar a tua mente, Bíblia, minha irmã. Bíblia, meu irmão. Bíblia. Tá? Aí você vai ter, consciência da sua salvação. Convicção, certeza dentro da palavra. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe os nossos irmãos do nosso canal no YouTube. Leia a Bíblia. Seja um crente que gosta de ler a Bíblia. Ame a Bíblia. Obedeça a palavra. E creia no Senhor Jesus Cristo, que será salvo você e toda a sua casa. Deus abençoe e ficai-nos na paz do Senhor Jesus Cristo.